Estamos de volta com o segundo bloco do programa Por Dentro do Mercado. Hoje o nosso convidado é o Dr. Alessandro Ragazzi, ele é da Ragazzi Advogados. Nós estamos falando a respeito do Código Florestal. Dr. Alessandro, no primeiro bloco, o senhor disse que hoje essa questão dos módulos fiscais, né, que é um dos pontos em que os ambientalistas e o próprio governo não concordam, que quer preservar, né, a área de preservação permanente e também a reserva legal. E a gente sabe que se isso for confirmado, você coloca milhões, né, de pequenas propriedades na irregularidade. E o senhor falava sobre isso. Qual é o enfoque do governo em jogar isso na discussão? Olha, eu acredito que esteja havendo uma inversão de valores neste aspecto, especificamente falando. O projeto do Aldo, ele prevê realmente a anistia às pequenas propriedades, considerando... Quer dizer, ele consolida. Ele consolida a pequena propriedade. Ele não vai anistiar, quer dizer, simplesmente dizer, ó, do jeito que está, fica, nem para mais, nem para menos. Não pode desmatar mais. Quer dizer, mesmo assim o Brasil tem 69% das suas áreas originais, né, preservadas. 500 milhões de hectares. Contra a Europa, que tem 0,3%, Estados Unidos bem menos e outros países bem menos. E talvez seja por isso que nós sejamos a bola da vez. O grande alvo das pressões internacionais são os brasileiros por conta disso. Não existem mais florestas tropicais no mundo. O Brasil é o grande celeiro disso. Então, vamos punir os brasileiros. Vamos fazer com que os brasileiros tenham cada vez menos chances de cumprirem com a legislação ambiental, talvez até influenciando na venda dessas terras para grandes conglomerados. Será que não é isso que está por trás de tudo isso? Nós falávamos outro dia também, Miguel, sobre as grandes estrelas das últimas eleições presidenciais. A grande estrela da última eleição foi Marina Silva, foi uma ambientalista. Será que não tem um pouquinho de caráter eleitoreiro? Mas aí, doutor Alessandro, você acha que ela foi a grande estrela porque ela defendia a bandeira do ambiental ou porque muitos eleitores não tinham opção entre os dois candidatos majoritários? Foi o Serra e a Dilma. Eu não tenho dúvida que foi falta de opção. Eu não tenho dúvida que agora o governo usa esse capital político que ela teve de 20% dos votos para dar a ela toda a chance e oportunidade de ser recebida no Palácio pelos ministros e ouvi-la mais do que os produtores. Capital político que ficou vacante, essa que é a verdade. Mas esse capital, boa parte dele foi por falta de opção e não por uma bandeira ambientalista. Exatamente. Depois do primeiro turno das eleições, você ouviu de um Serra, em alto e bom som, eu sou um ambientalista nato, eu sou um ambientalista convicto. Por que não pôs no programa de governo isso? Por que não disse isso desde o primeiro dia dos debates? Não, disse depois que viu a expressiva votação de Marina Silva. E com relação ao outro lado, ao PT, o Brasil ficou órfão da figura carismática do presidente Lula. Você acha, por exemplo, essa posição do Serra, eu sempre combati, sempre critiquei. Você acha que o Serra, muitas vezes, ele sabe que o atual governo, ele tem um capital, um volume, né, de eleitor, que é aquele que recebe a rede de proteção social e decide qualquer eleição. Como ele não tem coragem de dizer o que está certo e o que está errado, ele fica patinando, né, num terreno em que ele não leva a nenhuma discussão. E é muito difícil mesmo, né, Miguel? Como combater o caráter filantrópico do governo brasileiro? Como combater, como tirar o voto, angariar o voto? Porque quem está no poder vai permanecer com esse programa. A continuar isso? E quem é oposição que quer ir para o poder não combate isso, mas isso é que determina a eleição. Então nós vamos ficar o resto da vida discutindo o sexo dos anjos sem... É a opção mais fácil, né? Exatamente, sem dar para o Brasil a condição de um país... Quem é que tem coragem nesse país de dizer numa campanha política, eu vou acabar com o assistencialismo, eu vou investir de verdade em educação, em saúde e em emprego. E ao invés de te dar o peixe, eu vou te ensinar a pescar. Esse cara não vai receber voto. Porque é mais fácil receber o dinheiro no final do mês. E a situação é grave, né? Porque a gente vê recentemente esses exames da Ordem dos Advogados, aproveitando que o senhor
é advogado, quer dizer, 90% de reprovação. Isso mostra que há uma falha no sistema de ensino brasileiro. Evidentemente que nós torcemos, um abraço até para o presidente Durso, da nossa OAB daqui de São Paulo, meu amigo, que o nosso curso tem que ser forte, mas 90% de reprovação é muita coisa. Isso mostra que a nossa sociedade tem alguma coisa errada no sistema de ensino. Alguma coisa errada com o sistema de ensino. Aliás, quantos chegam até o curso superior? Nós tivemos nos últimos anos até um incremento nas vagas do curso NET, e eu sou amplamente favorável. Eu acho que a educação tem que ser democratizada. É a única coisa que quanto mais você divide, mais você tem. É educação e conhecimento. Mas ainda assim a gente tem um longo caminho a trilhar. Agora é muito mais fácil eu dar R$50, dar R$80 no final do mês, o Vale Gás, o Vale Família, o Vale Filho, o Vale o que você quiser, do que investir na educação desse povo. Isso é um conceito que teria que ser implantado para 2, 3 gerações. E numa eleição só a gente não consegue fazer isso. O que a gente percebe claramente é que todo projeto que caminha, né, para ser integrado na nação, há uma discussão e uma rejeição muito grande por parte dos oportunistas que querem se manter no poder, mas por questões passageiras ou por questões que não dão consistência ao nosso país. E isso é o típico caso da discussão do Código Florestal, porque você não encontra, eu até hoje não encontrei um ambientalista, alguém que ataca o Código Florestal, ter um argumento consistente para dizer, olha, nós não podemos aprovar o Código Florestal porque ele vai gerar isso, aquilo. Simplesmente diz assim, não, ele é contra a natureza e ponto final. Quer ver um outro ponto? No projeto de Código Florestal, nós temos atribuições aos estados para regulamentar a aplicação do Código. O que é regulamentar? Estabelecer critérios técnicos de aplicação efetiva a essa legislação. Quando você vai para jornais de grande circulação, Folha de São Paulo e outros afins, o que você lê nas matérias? Olha, Código Florestal está dando poder aos estados para legislar. Meu Deus do céu, ninguém está dando poder aos estados para legislar. Está na Constituição. Está na Constituição, a competência da União. Competência do órgão público, né, da União, atuar nessa área. E assim também, com as APPs, com a reserva legal, com a questão da anistia, da recomposição. Outro dia eu vi no jornal uma manchete que dizia assim, que o Código Florestal iria permitir um desmatamento de uma área equivalente ao estado do Paraná. Aí eu fui ler o estudo do especialista que afirmou isso. Quer dizer, na realidade o estudo não falava disso. O estudo falava que essas áreas, essas pequenas áreas, até 4 módulos fiscais, têm uma área já desmatada equivalente ao estado do Paraná. Quer dizer, então há uma distorção, inclusive, por parte da imprensa. Essas afirmações sofistas, né, que generalizam aquilo que não pode ser generalizado, são muito perigosas. Acho também, Miguel, que embora a discussão esteja se aprofundando, eu tenho muitas dúvidas se os nossos legisladores, se os nossos deputados sabem sobre o que votaram. Votaram a favor ou votaram contra? Eu conheço um par de deputados aí que não sabe. Seguir a ordem, né? Não, ver o que o líder vai fazer, eu vou fazer. Bom, doutor Ragazzi, no Senado, vai ter modificação ou vai ser votado da forma como foi encaminhado pela Câmara? Vamos lá, vamos lembrar que o Senado são o menor número de pessoas e sujeito a um controle político do Palácio do Planalto muito maior. Particularmente, e não gostaria... Esse controle significa o quê? Troca, reciprocidade. Eu voto que você tiver interesse, eu vou beneficiar o seu estado, eu vou arrumar um empreguinho para o seu neto, para o seu tio. É mais ou menos por aí, né? Claro que a gente não pode generalizar, mas política é isso. São concessões recíprocas e eu tenho medo de como elas vão ser coordenadas. Não pode ser. Tem que ser para o país. Deveria ser para o país. Agora, eu votaria se você
votasse a favor de um projeto, né, que vai beneficiar o país como um todo, não, mas assim, ó, eu voto desde que o meu neto tenha um empreguinho em tal lugar, ou você indique o diretor de tal empresa. E vamos lembrar sempre o seguinte, quem é o grande chefe do Senado brasileiro, quem é o grande xerife do Senado brasileiro há muitos anos? É o senhor José Sarney. Você sabe, Ragazzi, que o príncipe Charles, quando esteve no Brasil, ele insistia em querer conhecer o Sarney. Eu quero conhecer o Sarney. A pessoa, mas por que você quer conhecer o Sarney? Que tanto você quer conhecer o Sarney? Ele falou, porque ele é o único político no mundo que está há tanto tempo no poder como a minha mãe, que é a rainha da Inglaterra. Estamos diante de um verdadeiro regime monárquico, não é verdade? E onde está sentado o senhor José Sarney hoje em dia? À direita da dona Dilma Rousseff. Ou ele à direita, o Lula à esquerda, ou o Lula à esquerda, ele à direita. Michel Temer. Enfim, ou o Lula, né? O Michel Temer talvez um pouco mais longe no final da mesa, né? Então é isso que a gente teme, Miguel. Então, Ragazzi, muito obrigado por tua presença aqui nos estúdios da Agromix TV. Eu que agradeço, me coloco à disposição sempre que precisar. Obrigado. Por dentro do mercado fica por aqui, né? A gente precisa evoluir muito para construir uma nação. Mas para isso nós temos que mudar a nossa classe política. E aí vai a nossa responsabilidade como eleitor. Por dentro do mercado fica por aqui. Até o próximo programa.